Bom, essa é a visão da RK-San com relação ao valor inestimável dos dados que nós entregamos, especificamente no que se refere ao compliance com LGPD. Lembrando que 2.000 eventos dia por colaborador serão coletados automaticamente. E estas informações, esses dados que são o novo petróleo, podem ser usados de N formas. Uma delas, que agrega muito valor à solução, e na verdade é um módulo específico, é o compliance com LGPD. A primeira coisa é entender um aspecto muito importante. O escopo da lei já está definido no nome da mesma. É Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso quer dizer que o cliente é o protagonista, não o funcionário. O foco da lei é atender e proteger dados pessoais e não acerca do trabalho que cada um executa. E isso é reforçado nos artigos 5, 37 e 50. O artigo 5 fala que as organizações precisam conhecer as atividades onde será classificada ela, a organização, como operador ou controlador. E aí, em termos de definições do artigo 5, operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o artigo 5 faz com que a empresa tenha a necessidade de se entender a ela mesma e aos funcionários dentro desse contexto de operadores e ela como controlador. O artigo 37 prevê o registro das operações de tratamento de dados, que é exatamente o que a RK-San entrega. E o artigo 50 recomenda a implementação de um programa de governança de privacidade. E o escopo desse programa pode ser, deveria ser esse que nós vamos falar agora, porque o custo de implantação e usando a RK-San ele é extremamente reduzido. Então, o artigo 37, quando fala de registro das operações de tratamento de dados, nos permite ter essa ferramenta aqui. O RK-San entrega esta ferramenta. Isso aqui são dados reais de um prospect nosso, de cliente, de um grupo educacional que usa documentos pessoais no processo de matrícula. Então, a gente tem dia a dia qual é o risco ao qual essa organização, empresa está exposta e também vamos chamar esse risco de superfície de ataque. Daqui é a primeira possibilidade de que essa legislação não seja cumprida na medida em que qualquer um desses documentos possa ser tratado ou manipulado com um fim para o qual o titular não consentiu. E aí nós vamos gerenciar então a superfície de ataque. Sobre a ótica do DPO dentro da LGPD, ele deveria considerar 4 grandes entradas: gestão de consentimento, o direito do titular e as requisições, e o artigo 37, registro das operações de tratamento de dados. E, claro, o artigo 48, gestão de incidentes. Então, nós vamos ter uma visão aqui dentro do RK-San de todas desse fluxo, do ciclo de vida da informação dentro da organização. E para atingir esse nível de detalhe, é claro que exigirá algumas coisas que nós vamos falar na sequência, acerca de como isso deve ser implantado. E uma vez implantado, nós vamos ter essa visão da onde as informações vêm e para onde elas vão de uma forma muito clara dentro das áreas da empresa. Então a gente percebe aqui a área de matrículas mandando informações para o financeiro, o que faz todo sentido, como um exemplo. Ainda atendendo aos artigos 37, que se refere ao registro, e artigo 48, gestão de incidentes, aqui então nós temos uma visão de que tipo de documento está sendo manipulado, com que intensidade, um mapa de calor que coloca desse período aqui classificado em dia da semana e hora do dia, quanto mais vermelho, mais intenso, e aqui até mesmo as sazonalidades para perceber que as coisas estão ocorrendo mais, como esse gráfico mostra, nas quartas e quintas, e principalmente nas quartas e quintas do início do mês. E aí, quando falamos em gestão de incidentes, a gente percebe um acesso aqui a documento pessoal no domingo, dia em que a escola ou as escolas não trabalham. Então aqui é claramente um incidente que merece verificação. E nós saberemos também exatamente quem são as pessoas e quem é a pessoa envolvida nesse incidente. E por que é relevante isso? Porque o artigo 48 é muito claro: o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular
a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco relevante ao titular. Aqui, os sistemas clássicos vão dar uma foto estática, e o que a gente tem aqui é uma coisa dinâmica que acontece ontem, por exemplo, ou algumas horas atrás, onde rapidamente alguém pode investigar esse incidente, ver se procede, ou se, por exemplo, era um funcionário fazendo uma hora extra no domingo e adiantando o processo de matrícula de algum cliente, né? Aqui nós temos custos, porque nós sempre ponderamos o custo da folha de pagamento da pessoa que está manipulando a informação. Sob a ótica da RK-SAN, a implantação ela deveria seguir o que já está na lei. Então, a primeira coisa é o artigo 37, registro das operações de tratamento, que é a primeira entrega relevante da RK-SAN. Segundo, entender a superfície de ataque e onde estão os riscos, sem aquelas entrevistas morosas e aquelas planilhas intermináveis e que também já nascem obsoletas. 24 horas depois de uma planilha dessas entregue, talvez ela não seja mais retrato da verdade. E aqui, claro, não contaremos com o apoio de profissionais certificados na LGPD que vão suportar e utilizar as informações geradas pelo RK-SAN. Em termos de ações concretas, o próprio princípio da necessidade do artigo 6 ele dá uma boa dica. O objetivo antes era coletar o máximo de dados, agora é limitar. Por exemplo, suprimir dados de crianças e adolescentes se isso não for relevante, suprimir dados sensíveis se isso não for efetivamente relevante para o negócio. E o ato de limitar vai implicar em mudança de algumas telas dos sistemas, né? Inclusive. E ao fazer essa modificação, inserir tags para o RK-SAN perceber o uso e identificar a ocorrência de incidentes. E aí nós temos uma demo que mostra claramente que tipo de alteração deve ser feita no sistema ou nos sistemas para que ele atenda o princípio previsto no artigo 6 da necessidade, a necessidade efetiva daquela informação, e segundo, a facilitar a percepção do registro do artigo 37 através das alterações nas telas onde informações sob a tutela da LGPD estão sendo exibidas. E nós vamos poder verificar o antes e o depois aqui. Por exemplo, aqui um processo de exposição ao risco, uma superfície de ataque muito grande, e aqui depois do trabalho com consultores associados a gente percebe a exposição ao risco, a superfície de ataque muito reduzida. Então essa é a nossa visão da LGPD dentro da RK-SAN, o antes e depois, um processo muito mais rápido, muito mais simplificado, mas que implica sim em uma parceria forte com o cliente no sentido de alterar os seus sistemas e pequenas alterações. Nós assessoramos, é basicamente uma linha de código para cada tela sensível, onde vai criar uma tag que se tornará essa tela perceptível para o RK-SAN, e nós teremos então toda a gestão do acesso, a gestão de incidentes daquela tela. Isso com um custo pelo menos 20 ou 30 vezes menor que estas soluções que nós estamos vendo aí que custam aí 300, 400 mil reais.